Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro da disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania, hoje com o tema Ética e Política. Eu sou a professora Maria Elisa Corrêa Pacheco e tenho um grande prazer de iniciar com vocês essa disciplina que é muito interessante porque trata de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. São assuntos milenares, são assuntos que vêm decorrente, aí vamos passear pela Grécia Antiga, vamos conversar com os antigos filósofos, né, Aristóteles, para entender um pouco melhor da polis, da cidade, da ética, da formação dessa moralidade que nós carregamos até os nossos dias, até o nosso dia a dia. Então, essa disciplina, ela vai tratar de assuntos que não chamo de polêmicos, mas assuntos que devem ser observados com muita seriedade, porque fazem parte de uma estrutura, fazem parte de um processo de construção da civilização humana. Essa civilização que hoje passa por tantos intempéries ecológicos, intempéries sanitários, passa por problemas que é preciso repensar. E repensar é voltar o olhar para o conhecimento, é buscar através dos conhecimentos já estabelecidos, os conhecimentos que se fizeram ao longo da nossa civilização, para que eles nos tragam luz. Não que eles sejam únicos e verdadeiros, porque nós temos diversos tipos de conhecimentos, mas esses conhecimentos que são embasados no processo da refutação, no processo da verificação, no processo da observação da realidade para construirmos, sem ser senso comum, uma própria noção do que é essa sociedade. Falarmos de sociedade brasileira em pleno momento de crise sanitária, como a pandemia Covid-19, é um desafio, porque permeia todos os nossos valores, porque perdemos vidas, porque estamos preocupados, temos medos de contato, medo de interação. Estamos vivendo um momento único, um momento que esta civilização do século XX e XXI ainda não conhecia. Tivemos algumas pandemias no início do século XX, mas elas tiveram uma outra, vamos dizer, uma outra expressão, porque era um outro tempo, um tempo de não tantas tecnologias como nós temos nos dias de hoje. E por isso a informação nos bombardeia. E é preciso pensarmos principalmente a partir de uma noção: a ética. O que seria essa noção? O que a ética e a política podem nos levar a compreender ou nos dar elementos para entender um pouco dessa realidade que estamos vivendo no dia atual, nos dias atuais. Então, vamos ao quadro para verificar como nós montamos esse primeiro encontro. A unidade 1 do ensino, então, ela se encontra no seu livro didático de Sociedade Brasileira e Cidadania. Neste livro você pode observar que tem muitas inquietações, muitos questionamentos que vão fazer com que nós possamos refletir sobre os dilemas e impasses éticos e políticos nas nossas relações coletivas no cotidiano. O resumo dessa disciplina: valor da ética e da política na atualidade e sua relação com o nosso cotidiano. Palavra-chave ou chaves: ética, dilemas, morais, política, democracia, bioética e meio ambiente. Você tem o título da aula e essa aula encontra-se, então, na unidade 1 do seu livro didático. É importante aqui reforçar: falarmos de ética e falarmos de política é adentrarmos no espaço da construção da humanização dos seres
que aqui convivem, né, na coletividade. É humanizar o indivíduo frente ao outro. É buscar uma alteridade para que possa nos conduzir dentro desse caos, desses problemas que vão se apresentando. Então, estamos aqui referendando a importância de iniciarmos esse estudo. E como nós vamos iniciar esse estudo? Nos questionando, assim como no nosso livro didático, muitas questões vão sendo colocadas. Vamos nos questionar o que é ética, o que é política, para que serve e como ela direciona as nossas ações e os nossos fazeres. Por que pensar sobre ética? É um questionamento muito importante, principalmente nos dias que vivemos, a partir de uma ideia de esvaziamento dos conhecimentos anteriores. Há deliberadamente algumas posições, algumas, vamos dizer, manifestações de indivíduos que buscam esvaziar os conteúdos, esvaziar os conhecimentos já estabelecidos e harmonicamente, vamos dizer assim, eles se colocam à nossa disposição para que elas possam nos conduzir pelos caminhos, possam nos conduzir à trajetória do nosso encontro do eu com o outro. A ética, nesse sentido, e pensada lá nos primórdios, né, da Idade Clássica, com os gregos em Atenas, principalmente a partir de Aristóteles, quando trabalha a discussão da ética de Nicômaco, nós vamos ver que ele traz exatamente essa preocupação. No momento em que a polis ou a cidade vai se construindo, no momento que este processo vai exigindo uma interação entre os indivíduos, o processo da coletividade, busca-se então, através da discussão de ética, estabelecer, ou através das discussões do que vem a ser valores, juízos de valores, moral ou morais, né? Busca-se estabelecer um caminho, busca-se estabelecer uma condução para que a gente saiba o que podemos fazer, como fazer e aonde podemos estar manifestando essas nossas, vamos dizer assim, essas nossas, as nossas ideias do encontro com o outro. Nesse sentido, nós iniciaríamos essa reflexão a partir de 3 olhares. Vamos buscar entender a ética, ou o porquê pensarmos em ética, a partir dos clássicos, a partir de Kant, a partir de Aristóteles, a partir dos consequencialistas, para que eles nos deem um caminho para que possamos decidir como queremos relacionarmos com o outro e como queremos fazer que a nossa vida tenha um sentido de alteridade. No quadro, você pode observar que a ética, ou essa palavra grega, né, que vem de ethos, ela vai distinguir ou ela vai se colocar como um modo de ser, ou seja, o costume. Ela perpassa pelas ideias de normas da existência, né, e ela guia praticamente toda a ação humana. Nesse sentido, a ética como aperfeiçoamento da convivência coletiva. Nós vamos partir desse referencial, a ética como uma convivência coletiva, pautada pela influência histórico-social sobre configurações de valores, de formas de julgamento, de princípios e suas classificações. Então, dentro dessa lógica da ética, nós podemos aí buscar compreender o primeiro momento, né, a ética aristotélica, representado aí pela discussão da busca, né, do eudeminismo, a felicidade, e como ela vai se comportando ao longo dos séculos, né, ao longo da construção das sociedades, da sociedade brasileira.
Não se pode ser só um hábito, uma capacidade natural ou habilidade inata. Deve ser um produto da educação, do cultivo dos bons hábitos. Não é mera disposição psicológica, mas um modo de ser. Então, veja, lá, né, há 4 mil anos atrás, lá na Idade Clássica, com o Aristóteles, ele já dizia, olha, a ética vai ser uma forma que você vai criar uma segunda pele. E essa segunda pele que você cria, que é a pele social, é a pele aonde você busca a sua capacidade de se relacionar com o coletivo, ela vai ser dirigida através do seu modo de ser, a partir do seu comportamento. É claro que com o avanço da sociedade, com o avanço das tecnologias, das invenções, das relações de trabalho, à medida em que o desenvolvimento e o progresso vai aí, historicamente se concebendo dentro da construção da nossa civilização, nós vamos ver que vai haver, né, ou vão acontecer novas formas de se entender a ética, exatamente para estabelecer um padrão, uma padronização. E é a partir de Kant que nós vamos ver estabelecido essa padronização na medida em que ele coloca a ética como um dever. Então, no quadro, Kant vai trabalhar a questão da ética a partir de um dever do ser humano. Ela se faz presente não só como algo a ser conduzido e pensado pelos indivíduos ao seu bel prazer, arbitrariamente, mas a partir de um ser racional, ou seja, de uma racionalização. Então, o homem, sendo um ser racional, capaz de se regular por leis que impõe a si mesmo, aborda, então, deontologicamente, os princípios de direitos e deveres universais. Praticamente, a ética kantiana ainda hoje é a norteadora dos nossos comportamentos, a norteadora, vamos dizer assim, das nossas relações no século XX e no século XXI. Então, a ética kantiana, colocando a sociedade dentro de um padrão, de uma estrutura onde as organizações, as instituições sociais aí que vão representar este processo, elas vão nos dando os princípios de direitos e os princípios de deveres, quer dizer, elas regulamentam. Deixa de ser, de uma certa forma, algo que venha da existência humana, né, da própria necessidade do ser humano de se relacionar com o outro e passa a ser aí uma ética normatizada pelas leis, pelas regras do convívio societário. No quadro ainda, podemos ver que age de modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo como um princípio legislador universal, reforça Kant. Dentro deste quadro, podemos buscar então em Stuart Mills e Bentham, não é? 2 grandes clássicos que vão discutir a ética da consequência, ou seja, a ética consequencialista. Ele coloca a normatização da ética, né? Colocando que os atos são corretos se trouxerem benefícios a um número maior de pessoas do que se não fossem adotados. E ainda, se suas consequências são pelo menos tão boas quanto qualquer outra alternativa. Eles colocam uma racionalização, mas ao mesmo tempo uma relativização do processo ético, entrando aí já uma lógica política, aonde a ética seria uma normatização que atenda o maior número de pessoas dentro de uma sociedade e que, se ela atende esse maior número de pessoas da sociedade, normatiza comportamentos nesse sentido, ela está, então, atuando como vamos dizer, um ato correto, né? E nós vemos que nem sempre é bem assim, né? Na maioria das vezes, algumas normatizações se fazem exatamente ao contrário. Atendem
as necessidades de um menor número de pessoas nas sociedades, principalmente quando pensamos a ética nas sociedades capitalistas, né? Ela vai atender aos interesses, às normatividades de alguns indivíduos, em detrimento de uma grande coletividade. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar lá para frente. Dilemas morais. Agora entramos aí em uma série de questões, de problemas que nos são colocados no cotidiano, no dia a dia, que são aqueles que vão nortear a normatização da ética. Então, os dilemas morais, eles partem, poderíamos aqui pensar em várias situações, como no seu livro didático, ela inicia a partir da lógica dos imigrantes, aqueles que adentram ao nosso país, por exemplo, ao Brasil, que vêm de fora e tem toda uma problemática a serem aceitos ou a receberem os mesmos direitos constitucionais que os próprios brasileiros. Temos dilemas morais que envolvem a questão da propriedade, né? Principalmente pensando nesta ética liberal, a ética da sociedade aonde neocapitalista, né? O capitalismo financeiro, aonde o direito fica estabelecido desde lá das discussões dos contratualistas a partir da posse, a posse da terra. Então, nós temos uma série de dilemas a serem pensados. Por quê? Porque é correto alguém não ter uma casa e morar na rua, sendo que outra pessoa tem muitas outras casas, né? Tem muitas propriedades. Então, são dilemas que nos levam a pensar a própria constituição e estrutura da nossa sociedade. Então, para pensar sobre isso, olhem lá no quadro. Os dilemas morais, eles nos levam à complexidade do exercício da nossa liberdade. Quer dizer, ele faz com que a gente reflita como devemos escolher um caminho. Então, o dilema é exatamente esse. Você escolhe um caminho. A sociedade, a partir dos seus atos, a partir do seu entendimento, vai escolher um caminho. E esse caminho preservando a liberdade do seu dia a dia. Então, as escolhas são fundamentais em princípios, critérios de valores. E a consciência moral é a capacidade, então, para avaliar e julgar essas ações de escolha. Lembrando que o juízo de valor corresponde à realidade da sua existência. Então, olha como é importante, né? Quando pensamos assim, nossa, estou num dilema moral, estou num momento em que eu tenho que buscar um caminho. E esse caminho tem que preservar aquilo que mais o ser humano, vamos dizer assim, busca conter, que é a sua liberdade de escolha, né, para que ele possa se realizar como humano. E essa liberdade de escolha, muitas vezes a partir do entendimento, da construção que nos foi imposta, né, pela própria estrutura social, econômica, política, cultural de nossas sociedades, elas nos levam só a um determinado olhar, muitas vezes, e que é um olhar até alienante, que é aquela visão, muitas vezes, de que a minha escolha é a escolha de eu poder consumir, de eu poder ir e vir, mas vai muito além disso, né? A escolha de preservação do outro, a escolha de um bom viver com o coletivo. Então, isso muitas vezes fica escondido, né? Fica subentendido dentro das nossas relações, mas seria o que mais deveria ser valorizado dentro das regras de uma sociedade. No quadro ainda, podemos ver que os princípios desses dilemas nos levam praticamente a dois caminhos. E aqui eu faço uma provocação, né? Além daquelas que você tem no livro. Quais são os principais dilemas éticos hoje no Brasil para enfrentarmos a pandemia do Covid-19?
nós podemos passar por duas perspectivas, podemos escolher dois caminhos. O primeiro pela solidariedade e o outro pelo individualismo. É isso que nós estamos trazendo aqui para pensar, né? Então, no processo de solidariedade, no processo da construção de uma ética, de uma moral, de um juízo de valor de existência preocupado na alteridade, na relação com o outro, eu vou buscar o caminho da solidariedade, aquele caminho que é da generosidade, do cuidado com o outro. Eu vou usar máscara, eu vou buscar não concentrar, não é? Com outras pessoas, eu vou buscar um isolamento, eu vou cuidar, porque ao cuidar ao me cuidar, ao cuidar de minha família, ao cuidar do meu entorno, eu estou necessariamente contribuindo, né, para, vamos dizer assim, para que essa pandemia tenha um outro rumo, destrua talvez menos vidas do que já destruiu. Agora também eu posso ir pelo individualismo, né? Eu posso ir também, não que na solidariedade também não haja perdas. Toda escolha, você tem dois caminhos, né? E esses caminhos você pode ter ganhos e perdas, tá certo? É importante lembrar nisso. Ser solidário e não quer dizer que você também não tenha aí que deixar de ter alguma coisa para que o outro possa conviver bem também em paz com você. O individualismo já não. No individualismo eu vou buscar só a proteção dos meus, né? Vou buscar minha autoproteção, buscar aí a proteção dos meus. E nesse sentido, então, nós criamos a ideia de moral, percebe? Então, a moralidade ou os princípios morais que muitas vezes nós colocamos até em xeque, chamando-os de hipócrita e tudo mais, é exatamente por conta desta relação, né? Então, os princípios morais, eles são construídos de acordo com a realidade, com a construção de ser que nós, humanos, nos colocamos a fazer no nosso dia a dia. Vamos ao quadro para observar melhor. A moral, entendida como um preceito que vai regular o comportamento. Ela é uma produção cultural, um hábito que vai ser consolidado, ela vai se tornar muitas vezes uma verdade para conduzir a minha prática de conduta e vai organizar as relações entre os indivíduos em sociedade. A moral, ela é dialética, ela não é estática, ela não é um princípio sem mudança, né? Ela parte dos princípios éticos, da concretude da existência do ser, esse ser universal, né? Ela é temporal, ela também é social e pessoal e refere-se aos compromissos e às responsabilidades pessoais, coletivas e políticas que os indivíduos vão aí se organizar em torno dela. Nesse sentido, olha que importante que nos diz Comparato. O ser humano só realiza integralmente as suas potencialidades, isto é, somente se aproxima do modelo superior de pessoa quando vive numa sociedade cuja organização política não se separa da exigência ética e regula de modo harmonioso todas as dimensões da vida social. Esse seria o grande princípio de condução da vida de uma civilização ou a humanização dos indivíduos na sociedade. É preciso que pensemos sobre essa humanização. É claro que sabemos que a relação dos indivíduos nas sociedades, principalmente as sociedades capitalistas, não é? As sociedades que advêm do capitalismo neoliberal, elas são individualistas e buscam aí nesse neocapitalismo, vamos dizer, nessa forma de liberalidade, não trabalhar tanto os processos da coletividade, mas sim os
processos da individualidade. Nesse sentido, é preciso repensarmos que esse processo de contradição pode ser colocado numa relação da criação de um ser superior, né? E esse ser superior não é esse ser que dá carteirada, tá? Quando falamos um ser superior abstrato, esse ser que ele consegue ter a magnitude, a alteridade ao se aproximar do outro. Ele consegue sentir o que o outro está sentindo, ele consegue se colocar no lugar do outro. Ética, religião, ética e discussões que vão nos levar à técnica e à ética e à política. É porque pensarmos sobre a ética e essas, vamos dizer assim, essas práticas, né, praticamente da nossa vida, elas, ou nossa forma de manifestar as nossas, os nossos credos, né, a forma que nós nos colocamos politicamente, porque isso se torna importante para a organização e a estrutura de uma sociedade. Bom, primeiro é preciso pensarmos que muito da ética ou da moralidade que nós carregamos ao longo de nossas vidas foram colocadas, não caídas do céu hoje, né? Mas elas foram construídas, elas foram perpassadas por processos que advêm lá do século, né? Desde os gregos antigos até a Idade Medieval, principalmente a partir, né, da Idade Média, da Renascença, com Santo Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, que foram aí grandes portadores, vamos dizer assim, de condutas e de observações filosóficas de condução da nossa forma de nos interarmos dentro da nossa sociedade. Então, nós carregamos isso ao longo do tempo, né? Então, pensar na ética religiosa é observar como existe muito, vamos dizer, das crenças que carregamos aí, da nossa formação de fé, dentro do nosso comportamento ético, a partir daquilo que foi estabelecido nos nossos costumes, nos nossos hábitos pelas morais. Vamos ao quadro. A ética tem princípios universais e libertadora, segundo Kant. Mas a experiência religiosa reforça a conduta ética, com seus componentes de crenças, dogmas, sacralização, que vão transcender a racionalidade. São instâncias que se completam. Por isso, podemos dizer, ou podemos aqui pensar, que toda a ética praticamente, ou seja, que todos os conceitos, né, do sagrado, da fé, das crenças que carregamos ao longo de nossas vidas, eles estão subordinados à ética, né, segundo Kant. Então, a religião se subordina à ética e, a partir dela, constrói um ser humano melhor. Já dentro de uma lógica onde trabalhamos a questão da ética e a prática, nós vamos ver, ou a técnica, nós vamos ver que ela vai sendo construída a partir de outras, vamos dizer, outros valores, outras formas de compreensão da realidade humana. Por isso, nos diz Comparato que técnica e ética completam-se necessariamente para impulsionar os povos e as civilizações. Olhem no quadro como isso é interessante. A técnica e a ética completam-se para impulsionar os povos e as civilizações a se unirem. Isso quer dizer que a tecnologia, ela não está divorciada da ética. Ela conduz à inevitável fratura da humanidade. A ética ignorante do saber tecnológico, ela é ineficiente. Então, tecnologia sem ética, ela nos leva a uma fratura. O que é essa fratura? Olha, vamos pensar nas bombas, né? As bombas atômicas,
os vírus criados em laboratórios, né? Nós podemos ver que a técnica, a tecnologia, a utilização de drones para bombardear, vamos dizer, favelas, né? Então, a maneira como você se utiliza da invenção, da tecnologia, da prática, para colocar a serviço do humano. Na realidade, é isso que o comparado está nos demonstrando. Olha, a técnica sem ética, ela vai trazer uma fratura da humanidade, né? E a ética sem técnica, ela não vai para frente, ela se torna vazia. Então, no quadro ainda, você vai observar que ele diz o seguinte: o grande projeto de humanização do mundo exige que a ciência e a técnica sejam finalmente reconhecidas como patrimônio da humanidade, quer dizer, patrimônio importante da humanidade. E dentro desse processo da ética e da técnica, nós entramos na ética e a política. Então, por exemplo, é ético uma pandemia escolhermos quem será primeiro atendido? A alteridade como princípio ético e político, ela nos levará à dimensão dessa responsabilidade com o coletivo. Assim, a convivência coletiva, defendida pela filosofia ética, enriquece todas as relações. Então, a política, ela tem que passar pela responsabilidade e bem do coletivo. Nesse sentido, poderemos dizer o seguinte: Hannah Arendt nos coloca a liberdade e a responsabilidade como uma ação coletiva. Então, quando ela faz as suas discussões, não é, da responsabilidade e liberdade, ela vai nos trazendo o processo de singularidade humana, que é essa relação da interação do eu com o outro. E como essa relação é importante a partir de uma consciência libertadora e de responsabilidade. Nesse sentido, a responsabilidade pessoal, segundo Hannah Arendt, é uma responsabilidade que deve ser exercida pela capacidade do julgamento, advindo do diálogo, advindo das questões que envolvem não a banalidade do mal. Então, aqui eu quero explicar essa banalidade do mal da Hannah Arendt. Ela diz o seguinte: quando ela faz a sua leitura do julgamento de Eichmann, né, dentro do processo que é aquele nazista que agiu com forte crueldade contra os judeus, ela vai demonstrar que aquele indivíduo agia em função da normalidade ética e da conduta que ali esperavam que ele agisse, que ele era um indivíduo fortemente normal, ou seja, um indivíduo terrivelmente normal para aquela época, para aquele tempo, para aquelas condições políticas que lhe eram colocadas. Dilemas morais, vamos lá fazer a nossa primeira situação-problema, que vai envolver os dilemas morais e o direito à moradia. Vejam, essa situação-problema vai lhe trazer aí uma inquietação. Então, se nós estamos falando de ética, da moral, nós temos que pensar em alguns casos reais do nosso Brasil contemporâneo. E aí eu trago para você a seguinte questão: 200.755 pessoas são o número de famílias cadastradas na fila de espera de uma moradia na cidade de São Paulo. Então, olhem lá, 755 mil pessoas, né? Elas estão numa fila esperando serem cadastradas. Cerca de 900 famílias foram removidas atualmente de um terreno em Guaianazes, em uma reintegração de posse. A execução da ordem judicial partiu de uma solicitação do proprietário. Nesse sentido, o choque entre o direito à propriedade e o direito à moradia nos leva a questionar: qual a conduta correta diante desse impasse?
Olhe como isso é um dilema moral que nós convivemos no nosso cotidiano e muitas vezes a gente naturaliza de tal forma esses acontecimentos que eles passam batido. Nem paramos para pensar. Né? A questão do direito à propriedade, que advém ali lá desde da época dos contratualistas, né? Do liberalismo apresentado a partir do século XVII, XVIII, e aí adentrado no neoliberalismo do século XX, XXI. Então, essas ideias da propriedade privada, e que é dever do Estado proteger essa propriedade privada, faz com que coloque, né, aquela, vamos dizer assim, a ética consequencialista dentro de uma prática no nosso cotidiano. Só que uma prática invertida, contraditória, na medida em que ela vai atender os interesses, vamos dizer, os interesses menores em prol dos interesses maiores. Mas vamos ver como resolvemos essa situação problema. Então, os dilemas morais, eles são nos colocados a partir da complexidade. Então, todo dilema é complexo, não dá para você pegar só um caminho. E essa complexidade faz com que nós passemos a questionar ou a desenvolver o nosso exercício de liberdade de escolha, que é o que Hannah Arendt nos chama atenção. Toda ação é responsável pelos efeitos morais. A complexidade, a contradição chocam-se com os juízos de valores que vão sendo pregonizados pelas leis, pelos hábitos e pelos comportamentos. Então, a propriedade está acima do ser humano. A propriedade é um bem maior que a vida, que a saúde. Então, são aí juízos de valores que vão, muitas vezes, aí sendo impetrados e nós nem paramos para pensar, né, se uma vida humana tem menos valor que uma propriedade. É uma coisa para a gente pensar, né? É preciso estar atento às dúvidas, é preciso se angustiar, é preciso se rebelar contra esses desafios atuais da nossa humanidade. Agora eu convido você para produzirmos uma interação. Vou lhe fazer um questionamento, partindo das ideias que nós estamos trabalhando de ética, de moralidade, né, dos princípios de juízos de valores. Então, pense comigo. O Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Sabendo disso, você acredita que é urgentemente preciso repensarmos nossa humanidade? Por quê?
que discutirmos política? Nossa, é um tema muito combatido e muitas vezes é um tema que as pessoas procuram até fugir dele, não é mesmo? É um tema que as pessoas do senso comum muitas vezes colocam, olha, política e religião não se discute. Mas a política, ela é uma ciência. A política é uma construção da sua própria vida em sociedade. Ser político é saber se relacionar com os indivíduos, trabalhar, ser solidário, buscar a construção da sua vida como um bem maior. Ser político faz parte da conduta humana. Todos os indivíduos, ou como dizia Aristóteles, somos seres gregários e, portanto, somos seres políticos. Nós negociamos, nós ouvimos, nós falamos, nós trabalhamos com as nossas responsabilidades, buscamos trabalhar a nossa liberdade dentro de um processo de relacionamento com o coletivo. Então, por que discutir política? Porque ela faz parte das nossas relações humanas, porque ela está presente no cotidiano da vida de todos nós. Nesse sentido, eu convoco as falas de Aristóteles, convoco as reflexões aristotélicas para nos levar à polis, à cidade, à nossa cidade, para tentarmos observar como a sua distribuição, organização, como a estrutura das nossas cidades, da sua cidade, como ela é embasada, como ela é organizada através da política. E é a partir desta política é que nós vamos entender se somos seres que vão estar participando das benécias da polis ou não. No quadro, Aristóteles nos leva, então, a essa compreensão, a compreensão de que todo ser humano, como um ser gregário, que constitui comunidades políticas naturalmente, eles fazem isso para atenderem às suas necessidades pessoais de viver e conviver bem. O poder político advém da comunidade, da separação do campo público e privado, e é uma atividade coletiva. A discussão aqui nos leva até para pensarmos um pouquinho esse momento que vivemos aí, dessa pandemia sanitária, aonde tivemos, a sociedade vem sofrendo coletivamente, e quando eu falo sociedade, não só a brasileira, não só as nossas regiões que formam aí o Complexo Brasil, mas globalmente as pessoas tiveram que se isolar ou se confinar praticamente num processo de não relacionamento com o todo. E como isso vem afetando psicologicamente os seres humanos, como isso vem afetando as emoções, a subjetividade dos indivíduos. Então, olha como isso reforça a ideia de que somos seres de convívio social, somos seres gregários, somos seres que precisamos do outro. E nessa busca do outro, nós temos que discutir e separar o campo do público e do privado. Nesse sentido, o grande paradoxo da política é exatamente essa construção. No quadro, as atribuições políticas que envolvem o poder, a administração e a organização de uma comunidade que está a cargo de uma determinada autoridade pública, ou uma autoridade política, ou uma autoridade privada, é que nos leva à compreensão desse paradoxo. Ou seja, as autoridades muitas vezes se colocam como seres superiores, né? E aí aqui a gente podia lembrar muito das questões das carteiradas que ultimamente têm aparecido em nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, quer dizer, as pessoas se acham em cargos públicos que elas são melhores que outras pessoas que no convívio, na relação, ou mesmo para seguir
cumprir as regras exigidas para um bom convívio em sociedade, né? Para normatizar a nossa vida em sociedade. Então, muitas pessoas, elas têm essa ação, sabe com quem você está falando, né? Ou seja, não só também por a questão da autoridade política ou a autoridade, vamos dizer, pública, mas também aquelas pessoas que se acham só porque estudaram, fizeram universidade, são pessoas que, nas suas atividades privadas, se acham acima de outras pessoas, já categorizando, né? Achando que são melhores ou coisas assim. Então, isso é o paradoxo da política. Isso não é política, né? Isso é o paradoxo que é carregado dentro das relações no convívio societário. E esses paradoxos vão formando aquilo que nós entendemos pelos nossos sistemas, que é a discussão da democracia, e nessa discussão da democracia, o seu reverso, né, ou o seu verso, nós temos as ditaduras. Então, quando pensamos uma democracia capitalista, nós pensamos uma democracia muitas vezes popular, uma democracia representativa dentro de um processo societário, mas que vai além das questões ditatoriais. Vamos ao quadro. Dentro dessa reflexão da ditadura, nós podemos dizer o seguinte, ou da democracia, que a ideia de democracia, principalmente na visão aristotélica, é pensada, né, vamos dizer, no purismo, como o governo do povo dos cidadãos. Mas lembrando que lá já, bem naquela época, já esse cidadão eram alguns, né? Alguns cidadãos, mulheres, negros, escravos, não participavam desse exercício. Então, nós sabemos que essa democracia, e depois, mais tarde, a democracia liberal, ela vai estar carregada de um classismo, populismo, um corporativismo, tem toda essa reflexão dentro, tá certo? Assim, o exercício da democracia pelo Estado-nação desenvolve a capacidade de escolher o seu destino, da participação política, do consenso, da distribuição do poder político, econômico, social, da sociedade. Então, quando nós pensamos a democracia em si, a relação, né, do povo que se estabelece através de um governo e que se estabelece a partir de uma ideia de cidadania, e nós vamos ver lá para frente essa ideia, como ela pode ser aí um pouco mais esmiuçada, é uma democracia onde as relações passam a ser acomodadas a partir da representação de um Estado. O Estado-nação é aquele Estado que foi escolhido, muitas vezes, dentro da democracia capitalista liberal, pela participação do voto, né? Nós tivemos aí toda uma escolha, um consenso social que distribui as regras do poder para os estados, né? Então, distribui aí os 3 poderes que os nossos interlocutores das ciências políticas vão explicando. Quando nós trabalhamos o seu reverso, que são as ditaduras, né? E que elas estão aqui pensadas exatamente como o contraponto da relação dos indivíduos, da política exercida pelo processo democrático, né? Então, ela é o contraponto, ela é o reverso, ela é o avesso, ela aparece, né? Ou ela se torna cruel, né? Ela se torna uma manifestação cruel vamos dizer, de estabelecer o poder acima da vida humana. Então, no quadro, a ditadura representa um regime de exceção político. E aí eu chamo a atenção. Deixa eu chamar a atenção aqui para que nós possamos pensar um pouco melhor. Você, atualmente, no Brasil, desde o ano passado, você observa muitas vezes que algumas pessoas, elas falam da ditadura como se elas fossem
fosse uma coisa muito boa e que trouxesse progresso, desenvolvimento. Existe a história da humanidade. Existe aí a história da América Latina, que mostra, que comprova, através de fatos, dados, através dos conselhos, através das pesquisas, quantas pessoas morreram, foram torturadas, foram esquartejadas, quantas pessoas foram aí escrotamente feridas, né, no seu processo de ser de humanidade. Então é importante a gente pensar, porque isso tudo está registrado, isso tudo está demonstrado. E não existe só a ditadura militar, existem vários tipos de ditadura. Não é? A ditadura militar é um dos modelos, tá certo? No quadro, a ditadura, então, como uma construção de violência. A ditadura como um exercício que impõe, um exercício de grupos e governos que projetam aí e subvertem a ordem, né? Que se torna aí uma política ilegítima. A ditadura é um sistema, uma ideia, um fato que deve ser combatido pela humanidade por todas as nossas vidas. Política e vida cotidiana. Então, agora vamos pensar como que é essa política no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Será que você é um ser político? Será que você participa das reuniões do seu bairro? Você busca cobrar daqueles que você elegeu as melhorias para a sociedade como um bem coletivo? Como que é essa a sua relação, a sua vida cotidiana com a política? Ou você vai lá e só vota, né, na época de eleições e não tem aí essa atividade de observação, de seguir os acontecimentos. Será que essa consciência nós já conseguimos exercer, já construímos na nossa própria atividade de seres políticos brasileiros? Será que a gente tem essa consciência política? Bom, segundo alguns estudos, segundo os observatórios das atuações, das atividades dos indivíduos na sociedade, nós vamos ver que a participação política muitas vezes se resolve ou se reserva apenas ao momento da escolha do voto, não é, partidário, ainda dentro de uma ideia que nós vamos trabalhar, o clientelismo, dentro de uma ideia aí meio patrimonialista e tudo mais. Então, é preciso que a gente consiga perceber que isso vai muito além. Então, no quadro, é importante nós termos a consciência de que nossa vida, nossa representação coletiva, nem sempre a gente faz aquilo que a gente pensa, porque a nossa participação política, nossa representação coletiva e o nosso reconhecimento de vínculos sociais, quando atingido por uma consciência dissociada, ou seja, ela não entende, né, dissociada no sentido de que ela pensa que mas faz diferente, né, do bem comum, desperta desinteresse da cidadania. O contrário, ou seja, a consciência política aumenta o interesse e o pertencimento dos grupos sociais com responsabilidade e condução política. Então, o exercício à cidadania, né, ou o exercício que nós temos ali da discussão da consciência política, é preciso que a gente tenha uma consciência política para que ela não se desassocie no dia a dia das nossas relações, das nossas atividades, das nossas representações. Então, ser um ser político com consciência permite que essa busca
para um bem comum da humanidade seja aí melhor distribuído, ou seja melhor pensado. Então é importante a gente ter essa consciência. Nossa consciência não pode estar desassociada daquilo que se pensa e do que se faz. Nesse sentido, nós vamos buscar quem são os autores que vão nos dando aí as luzes ou as pistas para construirmos essa ideia da consciência política, né? Nós vamos ver que começa lá com os contratualistas, o liberalismo, né, da sociedade, com as ideias que vêm, num primeiro momento, combater o posicionamento do filósofo Hobbes, que entendia que todo ser humano é um ser egoísta, todo homem é um lobo do homem, e por isso ele precisa ser comandado, ele precisa permitir, né, dar a sua, não é só permissão, mas dar a sua resiliência total ao Estado para que esse grande Estado, que ele chamava de Leviatã, conduza toda a nossa sociedade. Então, os liberalistas, né, o Locke, Rousseau, os autores que vão aí representar o contratualismo, eles vão vir para destronar, vamos dizer assim, né, tirar essa ideia que Hobbes nos colocava. Então, vamos ver lá como Hobbes colocava as suas ideias. Do Leviatã, de Hobbes, ao microestado, das ideias liberais, e aí podemos lembrar do Locke, né? O homem é o lobo do homem, então, no estado de natureza, o ser humano, temendo por sua vida, desenvolve sentimentos de guerra. Assim, o Leviatã de Hobbes, ou seja, a representação do pacto social e o poder absoluto do Estado, faz com que esse poder permita que a vida coletiva se mantenha. Então, o Hobbes, ele era, né, necessariamente um absolutista. Com as discussões liberais, e aqui, então, convidamos Locke para dialogar conosco, né, com as discussões liberais, e levando aí a ideia atual do neoliberalismo, o microestado, nós vamos ver que as ideias que perpassam a construção desse pensamento é exatamente o Estado mínimo, a garantia liberal política, as liberdades individuais, o direito à propriedade privada, a ordem social e a defesa externa. Veja como isso está presente até hoje nas nossas constituições. A perspectiva neoliberal do microestado afirma-se na defesa das privatizações, no funcionamento do livre mercado, na rejeição e intervenção do Estado na vida coletiva, estabelecendo a microestado, ou seja, a mínima participação, né? Então, a mínima participação do Estado para o bem-estar da vida coletiva. Essa é a ideia do microestado. É possível ser ético nessa nossa sociedade contemporânea? Olha que pergunta interessante. Será que é possível ser ético? Você se sente um indivíduo ético? Será que nós conseguimos não desassociar a nossa consciência das nossas atitudes, das nossas formas de fazer? Quer dizer, nós pensamos muito bonito, organizamos, né? Tem pessoas que falam isso, isso tudo é muito bonito na teoria, mas põe isso na prática. Olha, a prática é o teu comportamento, né? A prática, se é bonito na teoria, então você internaliza, apreende, e a partir dessa aprendizagem, você se torna melhor. E ao se tornar melhor, você está colocando isso em prática, né? Então, nem sempre só na teoria. Mas todo político é ladrão. Então, as generalizações, elas servem para quê? Para desmontar ou desconstruir uma ideia maior, desconstruir um bem-estar maior, né? Então, toda justificativa, ela vem nesse sentido, para eximir da responsabilidade que você tem com a liberdade, com a vida do outro, com a alteridade. Então, isso é muito importante. É possível ser ético na contemporaneidade? Sim, é possível, na medida em que eu não dou carteirada, na medida em que não é porque eu estudei eu vou me sentir melhor que o outro que
pensa a partir do senso comum, não estudou, não fez universidade. É possível olhar o outro como a mim mesmo, no sentido de solidariedade, no sentido de alteridade mesmo, e colocar no lugar do outro. Então, essa é uma ideia que fica para que a gente pense essa modernidade, essa contemporaneidade. No quadro, dentro da proposta da reflexão de que se é possível ser ético no mundo contemporâneo, nós vamos dialogar com a ideia de bioética e o meio ambiente, principalmente porque atualmente é um dos grandes problemas do Brasil. Atualmente é uma das questões que mais tem preocupado não só o povo brasileiro, mas toda a humanidade. Então, agir bioeticamente é cuidar com toda a forma de vida, seja ela animal, vegetal, situadas em seus ambientes como o ar, a água, o solo, a atmosfera. É preservar nossa Amazônia, é tratar de pensar eticamente os problemas da vida e do cotidiano e do nosso ambiente que nos cerca, não só o ambiente distante, mas o ambiente no nosso entorno, produzindo assim um desenvolvimento da biotecnologia, da biogenética, da biodiversidade e explorados pelas políticas consumidas. Ou seja, todo esse processo, toda essa ferramenta de construção de uma sociedade consumista que busca somente em consumir, vamos dizer assim, né? A partir do desenvolvimento, extrair da vida humana os seus princípios maiores. Então é importante, a bioética ela vem nos dar aí todo este caminho, porque ela vai discutir o poder, ela vai trazer com as ideias de Foucault um aprofundamento na reflexão. E aí nós podemos observar aqui nessa fala do Índio Krenak, quando observa 2020 a partir da pandemia. Tem uma fala muito interessante que ele coloca, que ele fala, olha, nós, índios, né, Krenak, já vivemos todos esses processos de dizimação dos nossos povos. Nós vivemos isso cotidianamente, nós somos assaltados cotidianamente com a violência em nossas vidas, seja pela saúde, pelos problemas sanitários, seja pela questão das invasões e pela busca da riqueza. Mas quero ver vocês brasileiros, ou vocês povos, né, ou povo branco, se tornarem mais humanos na medida em que vocês estão passando por essa dizimação, assim como nós. Olhem no quadro que interessante o que ele nos coloca. O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa, a Terra, né, que decidiu fazer o filho calar a boca, pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem, ela simplesmente pede o silêncio. Então, o meio ambiente hoje tem que ser pensado dentro de uma outra lógica, né? Dentro de um progresso científico-tecnológico, mas que traga uma promessa de não massificação da produção, né? De não crise ambiental e irracionalidade no consumo, que é uma lógica do capitalismo e do individualismo, que é uma lógica da expressão do poder que advém lá desde o século XIX e perpassa ao século XXI. Então, o espírito do capitalismo traduz a ética da vida pública tendo este controle de produção de materiais para o consumo de massa. E isso nos leva ao seguinte questionamento. São esses reconhecimentos do indivíduo como juiz supremo de seus próprios objetivos, que o Hayek vai dizer, a essência da atitude individualista?
Portanto, a consciência individual tem que guiar os interesses pessoais e competitivos e as disputas, gerando e aumentando cada vez mais a desigualdade, o desemprego, a violência, os problemas sociais que afetam todos os graus da nossa sociedade. Vejam que importante. Então, partindo da lógica do índio Krenek, né? A partir da fala, ouça a Terra está falando, ó, epidemias estão vindo, nuvens de gafanhotos, não é? A seca, não existe mais o inverno, não é mais inverno. Então, ouça o que a Terra está nos mandando, né? Não pensem somente na construção ou na essência da atitude individualista, que é o consumismo de massa, né? Os agronegócios devem ser repensados, tem que se repensar essa construção de sociedade a partir de valores maiores, a partir do bem humano, para que a humanidade possa sobreviver a todos esses intempéries que hoje estão se apresentando nos nossos dia a dia. A ética na vida pública e a bioética. Então, para dar continuidade, eu convido você a resolver comigo uma situação-problema, aonde a ética e a bioética nas relações da vida pública, elas se fazem presente. Então, partindo dessa lógica, eu vou apresentar para você a situação-problema. Investidores europeus ameaçam desinvestir no Brasil, devido ao desmatamento na Amazônia. 7 grandes empresas de investimento europeias disseram a Reuters que desinvestirão em produtos ou em produtores de carnes, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil, se não virem progresso rumo a uma solução à destruição crescente da floresta amazônica. Isso foi uma manchete, foi uma notícia no G1 no dia 19 de junho de 2020. Então, a partir dessa notícia de que os investidores europeus buscam sanções não só às corporações brasileiras que se instalam aí no agronegócio, na compra, na relação, né, que esses países têm com o Brasil, mas também nos títulos no negócio, se não houver ou se não acontecerem políticas públicas que venham em atendimento às necessidades daquela região, a região amazônica. Então, olha como isso é sério. Isso vai impactar praticamente todas as regiões do Brasil e principalmente toda a nossa política internacional e nosso comércio internacional. Mas isso também é um sinal. Isso é um sinal que o externo, vamos dizer, numa sociedade globalizada como nós vivemos, não é? As relações internacionais, elas também têm uma força, vamos dizer, global, interna, dentro da nossa sociedade, porque nesse processo de relação de compra e venda, nesse processo do capitalismo financeiro, é preciso continuarmos o nosso progresso a partir desses investimentos. Então, isso é sério. Aí eu pergunto para você, me ajude a resolver, olhe lá no quadro. A proteção às florestas, aos povos indígenas, às comunidades tradicionais para defender a floresta e seus modos de vida, contra a implantação dos grandes empreendimentos e do avanço do agronegócio, nos leva a questionar: é possível conciliar os interesses individuais do capital financeiro com a bioética? Será que é possível conciliar esses interesses? Bom, vamos tentar resolver essa situação, um problema, a partir de 2 grandes critérios. Primeiro, a crise ambiental, a perda da biodiversidade dos povos originários da Amazônia refletem o atual estágio do capitalismo financeiro e a motivação e o
alto interesse dos agentes de capital. Então, todo esse processo de crise que nós estamos vendo aí sendo manifestado nas invasões, né, a busca de minérios, na extração de minérios, o agronegócio de um modo geral, as grandes cooperativas, né, ou perdão, corporações nacionais e internacionais que estão ali localizadas no território amazônico, elas têm como base, ou como ideia, ou como conduta, né, como caminho a seguir, o capital financeiro. Então, todas elas têm uma motivação, que é o autointeresse, não é a solidariedade, é o autointeresse. Né? Então, o autointeresse do capital. Então, isso é claro e ele vai ter que se regulamentar, ele vai ter que se ajustar às demandas internacionais. Uma outra forma também de compreender isso pode ser aqui observada na segunda leitura. Para a superação do consumismo individualista, é urgente colocarmos em ação uma ética que associe o consumo pessoal à preservação do bem-estar coletivo. Então, veja, o consumo individualista deverá, ou é preciso urgentemente que não só o Brasil, mas que o nosso planeta, de um modo geral, passe a conduzir-se ou passe a encaminhar-se para condutas que levem à construção de uma nova humanidade, que levem à construção de novos valores, novos juízos de valores, e que esses valores venham para a preservação e o bem-estar coletivo. Existem teorias que dizem que nem isso vai adiantar aí, né, para combater o antropoceno, mas é um caminho, uma nova consciência para que nós possamos desenvolver não mais a autoproteção individualista, mas a preservação do bem coletivo, não só para os povos originários, mas para a história da humanidade. Né? E não só a humanidade brasileira, mas a humanidade global. Interação. Nesse momento, eu convido você a pensar a seguinte questão. Você deve ter percebido a complexidade de estabelecermos para os problemas do cotidiano que vivenciamos um conceito de ética e moral. Contudo, desafio você a pensar neste conceito a partir da expressão junto com o outro. Qual é o significado dessa expressão para você? Vamos parar para pensar alguns minutos.
Bem, chegamos no momento de expressarmos e recapitularmos um pouco mais aquilo tudo que foi trabalhado neste encontro, nesse primeiro encontro da disciplina de Sociedade Brasileira e Cidadania. Um tema muito importante foi colocado a nós para que pensássemos neste momento sobre aquilo que envolve o nosso comportamento, a nossa maneira de se fazer em sociedade, a maneira como nós nos relacionamos com o outro e, ao mesmo tempo, como isso faz com que nos leve a algum tipo de consciência. Fomos chamados a pensar sobre a ética e a moral. E como esta relação da ética e moral vai nos levar a uma ação política, vai nos fazer indivíduos politicamente organizados, estruturados dentro de uma sociedade. Nesse sentido, toda a reflexão que aqui trouxemos, ela esteve pautada não no senso comum ou na busca de uma opinião, mas de inquietações, de maneira de se pensar uma realidade a partir de um desvendamento que é próprio dos filósofos, aqueles que nos ensinaram lá na Grécia Antiga e, num primeiro momento, através das falas aristotélicas. Foi naquele momento que Aristóteles nos chamou a atenção para pensarmos que, olha, você que está aí, você é um ser gregário, você está com saudade dos seus amigos, você gosta de contato, você quer ver a sua comunidade. Isso é ser um ser gregário. E ser gregário é se estabelecer através de condutas que podem ser observadas através daquilo que você escolher enquanto caminho. A escolha é sua. Qual é o caminho que você vai seguir? É uma escolha que você, enquanto indivíduo, pode se manifestar a partir do desvelamento, a partir da descaracterização ou da desconstrução daquilo que nos foi imposto enquanto moral. Existem vários tipos de morais. A moralidade, de um modo geral, ela é composta a partir dos nossos exercícios, a partir dos nossos hábitos, a partir daquilo que nos condiciona a viver as nossas experiências. Essa moralidade, ela recebe, muitas vezes, influência de bens maiores, tais como os da religião. E aí você tem dois caminhos a seguir. Ou um da solidariedade ou o outro da individualidade. Esses caminhos, esses percursos que nos levam e nos fazem humanos, eles podem ser pensados através da nossa consciência política, através do processo da nossa alteridade com o outro. A partir do momento que nós nos vemos no outro, fazemos parte desse outro. E este outro não só o ser humano, mas nosso ambiente, a nossa ecologia, a nossa biodiversidade, os nossos irmãos originários, os nossos índios, os nossos quilombolas, os nossos negros. Quer dizer, são indivíduos, aqueles que fazem parte da construção de cidadão, aqueles que fazem parte da construção de Estado brasileiro, democrático, que é um Estado, mesmo sendo dirigido democraticamente pelo neoliberalismo, é um Estado que se propõe, através da Constituição, agir coerentemente em benefício do todo. E esse todo somos nós. Sou eu, é você que está aí desse outro lado. Então é importante pensarmos que nesse encontro de hoje nós trouxemos muitas inquietações. E tem muito mais inquietações sobre a questão dos imigrantes, sobre as questões que envolvem a moradia. Existem muitas questões que fazem com que a gente repense os nossos comportamentos no dia a dia. Nesse sentido, vamos ao quadro para tentarmos ver que a formação geral dos sujeitos, seus dilemas de comportamento no cotidiano, com referência ao valor da ética, da moral, da política, da bioética e o meio ambiente, fazem parte dessa nossa jornada, fazem parte dessa nossa inquietação. Essa formação de homem, de mulher, de jovens, crianças, adultos, tem que ser repensada.
pensada dentro de um outro olhar. O Índio Krenak, ele nos diz que é preciso ouvirmos o que a Mãe Terra está nos falando. Nesse momento, em pleno século XXI, em 2020, nós estamos sendo abatidos por uma pandemia mundial. E essa pandemia está chamando a atenção dos seres humanos. Não será a única, nem a primeira. Várias outras virão com certeza. Mas como nós vamos nos comportar, como nós vamos agir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em relação ao outro ou junto do outro, é que nós precisamos buscar respostas. É preciso questionarmos, é preciso duvidarmos do que está posto, é preciso investigarmos novas formas de convivermos e preservarmos essa humanidade. Um grande abraço.